Tá, amigos, aqui é o usuário Matheus Chico, do canal Cicleton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui nesse canal, que deem um like. Queria pedir outra coisa também a vocês, certo? Eu tenho agora, em colaboração com os meus amigos Henrique e Nikish, um canal só sobre cultura pop. O nome é Mangatno. O link está aqui na descrição, certo? Eu queria pedir a todos vocês, certo, que se inscrevam nesse canal para que nós possamos chegar, certo, até o fim do ano, certo, aos 3.000 inscritos, certo? Nossa meta é chegar até os 3.000 inscritos antes do fim do ano. Ou seja, faltam ainda 14 dias. Ah, inscrevam-se todos lá. O link está aqui na descrição. Agradeço bastante. As figuras mais bizarras do Brasil, mesmo para os padrões da mídia brasileira, certo? E mesmo para os padrões dessas figuras, desses mestres estranhos que aparecem no Brasil, é o Laí Ribeiro, certo? Laí Ribeiro é um cara muito esquisito, figura muito estranha, certo? Uma pessoa muito, muito bizarra. Já eu explico por quê. Assim como nos Estados Unidos, embora nos Estados Unidos isso tenha começado, acho que 2 décadas antes, certo? Nos anos 90, o Brasil vivia, certo? Uma, digamos assim, epidemia de coaching. Isso mistura várias coisas. Influências New Age. Um negócio muito bizarro que surgiu, que é um coaching ético no contexto da derrubada do Collor, que esse coaching ético, na verdade, é uma mistura muito bizarra, certo? De epicurismo com com marxismo, mistura com os setores mais irracionalistas do marxismo, né? Com os setores mais irracionalistas e românticos do marxismo. Até hoje você ainda tem essas palestras desse coaching ético, né? Que é um negócio muito bizarro. Isso aí se notabilizam gente como Karnal, Clóvis, Costela, né? Um Pondé, né? Pondé, né? No caso, Carnaval, né? É melhor chamar pelos apelidos Carnaval, né? Clóvis de Burros, Costela, né? No caso, deixar bem claro aqui o seguinte, que desses aí o Clóvis de Barros me parece ser superior aos demais um pouco. Aí tem uma mistura entre esses elementos, esse negócio de pensamento positivo, você fazer uma harmonização do seu interior para ver o que é ruim como bom, né? Pensamento positivo, tudo entra nisso aí. Tem também o negócio do Antônio Meneghetti, né, que veio da Rússia para o Brasil, né? E que ele também formou um exército de coaches também no Brasil, né? Especialmente na região sul do Brasil, né? É engraçado, o cara harmoniza tudo. Eu vou pensar positivo e eu vou ver as coisas ruins como boas. Aí um tempo depois, ele vê tudo que é ruim como bom. Aí pensa, nossa, a minha vida está girando. Né? Ele vê as coisas, ele começa a ver cada vez mais. Não, isso aqui bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Aí quando ele pensa, nossa, minha vida, isso funciona, positivo, coisas boas, lei da atração, né? É uma mistura desgraçada dessas coisas aí, certo? Agora, o Laís Ribeiro, sujeito que aparece bem no início dos anos 90 aqui no Brasil. E tinha vindo lá dos Estados Unidos, certo? Que ele pega todas essas coisas aí de todas essas coisas de lei da atração, de pensamento positivo, etc.
lá nos Estados Unidos, e que isso já estava circulando aqui no Brasil, e mistura isso com esses elementos espíritas bizarros aqui do Brasil, esses elementos espíritas bizarros aqui do Brasil, e mistura também com essa tendência do brasileiro, certo? Com essas coisas do brasileiro de querer buscar panaceias, né? Muito com, né, o tal do emplasto Brás Cubas, né? Muito com a homeopatia. A homeopatia sempre foi muito forte no Brasil, especialmente no sul e no sudeste do Brasil, certo? No Nordeste não, Nordeste bem menos, certo? No Nordeste a homeopatia morreu nos anos 2000. Não saberia dizer o porquê. Morreu no início dos anos 2000. Não saberia dizer o porquê. Mas ela morreu até mais cedo que no resto do Brasil. Aí, né, o Laí Ribeiro, ele começa a falar coisas muito estranhas. Que nisso aí há uma mistura, certo? De estudos científicos reais, mesmo que muito obscuros, e de conhecimento científico real, porque pasmem, certo? Pasmem, o Laí Ribeiro, não me pergunte como, isso é muito estranho, mas no tempo em que ele esteve nos Estados Unidos, ele era considerado um pesquisador sério em cardiologia, certo? Existem artigos do Laí Ribeiro na Web of Science com centenas de citações, certo? Tem artigo do Laí Ribeiro que é citado até hoje, e de fato ele tem conhecimento, ele tem algum conhecimento científico, sim. Qualquer pessoa que veja uma palestra do Laí Ribeiro aprofundadamente percebe isso, certo? Caso, mas, aliás, pasmem, certo? Explica esse detalhe que eu vou falar aqui, certo? Ele mistura conhecimento científico real com esse abuso de evidência clínica, que é algo típico dos médicos e profissionais de saúde brasileiros, esse abuso de evidência clínica, né, que se manifesta de todas as formas, desde a psicanálise até tratamento conventoso. O que mais você tem na medicina brasileira são práticas que só se justificam por evidência clínica, né? Mistura com esses elementos New Age e espíritas, certo? Com um negócio que parece mais ser sabedoria popular, com isso que nos Estados Unidos se chama de quackery, né? Que é essa medicina alternativa mais estranha dos Estados Unidos, certo? Aqueles suplementos mais esquisitos dos Estados Unidos, certo? E o resultado é um negócio muito bizarro. Certo? Ele diz que cura tudo, que cura câncer, não sei o quê. Tem coisas que lá. Aí fica aquela questão. Você nunca sabe, de fato, para a maioria das pessoas, certo? Que não tem o maior conhecimento científico, você nunca sabe que é do Laí Ribeiro é verdade o que não é. Porque de fato tem coisas do Laí Ribeiro, certo? E são verdade, certo? Muita coisa que é extremamente esquisita, certo? Então é o seguinte, é que o Laí Ribeiro, certo? Talvez, o Laí Ribeiro ele esteve, certo? Na crista onda da medicina americana, certo? Nos Estados Unidos ele foi um cientista tão sério que, pasmem, o Laí Ribeiro foi diretor médico da Merck dos Estados Unidos. Ou seja, isso é uma coisa muito estranha.
O Laí Ribeiro tem inside information da indústria farmacêutica de fato, como ele diz ter? Sim, parece-me que ele tem. Parece-me que ele tem. Parece-me que ele tem de fato. Ele foi diretor médico da Merck. Ele sabe de muita coisa, de fato, que tem na indústria farmacêutica. Mas é aquela história. O Laí Ribeiro, ele me lembra muito, com perdão da palavra, o Mangabeira Unger, certo? No seguinte sentido, de brasileiro, certo? Que é levado para os Estados Unidos, que na sua área tem um certo talento, mas que começa a misturar macumba brasileira, né, com as coisas de estado da arte que vê nos Estados Unidos. O resultado disso aí é uma coisa assim meio sempre muito esquisito, né? Aí é aquela história. O Laí Ribeiro é uma figura que é muito quimérica. Porque ele pode passar, certo? Em alguns momentos, ele pode passar em uma questão de minutos, certo? De uma análise muito detida, certo? Dos fundamentos científicos de alguma coisa, certo? Dos fundamentos científicos de alguma prática, de algum fármaco. Ele explica detalhadamente os processos químicos, certo? Inclusive muitas vezes fazendo uso de matemática, etc. Né? E minutos depois, certo? Ele está já num domínio, certo? Disso que se chama de medicina alternativa, quase nesse domínio do coaching, certo? Quase não, dentro do domínio do coaching. Dentro do domínio do coaching, certo? Quase nessa questão disso que se chama de quackery, né? Nos Estados Unidos. Né? Quackery, que seria a forma mais esquisita, a forma mais, digamos assim, imprópria da medicina. Caso o limite, certo, da medicina alternativa. Ele passa entre essas duas coisas, eu acho que em questão de minutos, e um observador comum não tem como discernir o que o Laí Ribeiro fala. Embora muitas vezes seja um tanto evidente para quem tem algum conhecimento que as interpretações do Laí Ribeiro de alguns dados são absurdas, né? Embora ele seja, por exemplo, né? Agora, embora, por exemplo, tenha coisas importantes no Laí Ribeiro, ele é uma das poucas figuras no Brasil que falam do assunto da iatrogenia, certo? Das poucas figuras do Brasil que falam quanto à iatrogenia, certo? Que eu mesmo fui vítima da iatrogenia, certo? Mas quando você. No Brasil existe um silêncio total até esse assunto. Agora, em geral, o Laí Ribeiro, tudo nele é muito esquisito, certo? Tudo dele é muito esquisito. O Laí Ribeiro, certo? Seria, certo, o equivalente médio a um padre, certo? Que fez doutorado em teologia em Roma e em filosofia, não sei, em Louvain, certo? Que é amplamente considerado um especialista, certo? Em tomismo,
etc, né? E aqui no Brasil, certo? Ele vai recomendar aí de repente ele passa em 3 minutos, certo? A discutir, né? A questão do ato excende, aí de repente ele começa a recomendar, né? A uma de suas fiéis dar banho na imagem de Santo Antônio para conseguir casamento, né? O Laí Ribeiro é o equivalente médico a esse personagem de que eu falei, certo? E você nunca sabe o que é má intenção, o que é, você nunca sabe se ele é mal, se o Laí Ribeiro é mal intencionado, se ele é um sujeito, se ele é louco, ou se ele é um sujeito que de fato viu muita coisa, tem muita inside information e tem muito conhecimento, mas que é perdido por essas especulações malucas, esses vícios intelectuais de brasileiro, né? Você nunca sabe isso aí. Então, assim, eu acho Laí Ribeiro uma figura bizarra, mesmo para os padrões desse coach brasileiro que apareceu nos anos 90. Só, mais bizarro que ele, desse meu, só o Antônio Meneghetti. Depois eu faço um vídeo aqui falando dele. E diga-se de passagem, é uma coisa muito interessante foi o seguinte, que no Brasil, coaching, certo? São coisas que eu nunca entendi. No Brasil, coaching, ele tinha ainda, certo? Ele teve muita força nos anos 90, certo? Mas no final dos anos 90, o coaching já era algo ridicularizado. E nos anos 2000 ele era uma coisa muito desprezada. E nisso o próprio Laí Ribeiro caiu no ostracismo. Agora, no início dos anos 2010, o coaching voltou a todo vapor, de novo. É mais forte do que antes e, pasmem, certo? Não apenas voltou a ter esse negócio de acadêmicos praticando coaching, como também, né, pasmem, 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 certo? Coaching virou meio que um discurso comum entre as religiões no Brasil. Você tem padre com discurso de coaching. Você tem padre falando de harmonização, ressignificação dos pensamentos. Você tem pastor fazendo PNL. Você tem rabino coach, certo? Você tem monja budista coach, a monja Cohen. Certo? Você tem coach de todas. Você tem sacerdotes de todas as religiões, certo? Com um discurso como um coach, certo? Isso aí o Laí Ribeiro voltou a todo vapor. Aliás, entre aspas, certo? Quando quiseram inventar esse negócio de coaching entre acadêmicos dos Estados Unidos, certo? E de outros países também, mas eu sei bem o caso dos Estados Unidos, as universidades caíram em cima. Cornel West, que eu acho que é o intelectual público com o maior público dos Estados Unidos, ele inventou de ser coach e a Universidade de Harvard deu a ele um pad para sair. Isso nos anos 90, certo? Isso nos anos 90, certo? Isso é algo que só no Brasil existe. Acadêmicos com discurso que são coaches de fato, Carnaval, Costela, esse povo todo aí e que ninguém critica. E acadêmicos de muito baixo nível por sinal, certo? E o Laí Ribeiro é a versão médica disso aí, só que com uma diferença. É que de fato ele tem algum conhecimento médico. Aí eu lanço a pergunta, certo?
ficam algumas dúvidas no ar. Será por que é que o Lai Ribeiro saiu dessa função dele para vir para cá, para o Brasil ser coach? Não é estranho isso aí? Será que de fato essa história de que ele fala, de que ele é perseguido pela indústria médica, pela indústria farmacêutica, né? Será que isso não tem de fato algum fundamento? Que ele esteve lá dentro, ele esteve. Isso é fato. Não tem muito para onde correr. Agora o resto é mistério. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.